Bem-vindos à aula de hoje. Hoje vamos continuar o nosso estudo em relação à composição quantitativa de uma solução. Vamos começar por ver o que é a mol e posteriormente vamos ver o que é isto de concentração molar. Estejam atentos! Aquilo que vos proponho para já é que assistam a esta pequena animação para ver se vocês compreendem o que é isto de a mol. Prestem atenção! Okay, today we're going to talk about the mole. Now I know what you're thinking. I know what a mole is. It's a small, furry creature that digs holes in the ground and destroys gardens. And some of you might be thinking that it's a growth on your ant's face with hair sticking out of it. Well, in this case, a mole is a concept that we use in chemistry to count molecules, atoms, and just about anything extremely small. Have you ever wondered how many atoms there are in the universe, or in your body, or even in a grain of sand? Scientists have wanted to answer that question, but how do you count something as small as an atom? Well, in 1811, someone had an idea that if you have equal volumes of gases at the same temperature and pressure, they would contain an equal number of particles. His name was Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro. Wonder how long it took him to sign autographs. Unfortunately for Avogadro, most scientists didn't accept the idea of the atom, and there was no way to prove he was right. There was no clear difference between atoms and molecules. Most scientists looked at Avogadro's work as purely hypothetical and didn't give it much thought. But it turned out he was right. By late 1860, Avogadro was proven correct, and his work helped lay the foundation for the atomic theory. Unfortunately, Avogadro died in 1856. Now the thing is that the amount of particles in even small samples is tremendous. For example, if you have a balloon of any gas at 0 degrees Celsius and at a pressure of 1 atmosphere, then you have precisely 602 sectillion gas particles. That is, you have 6 with 23 zeros after it particles of gas in a container. Or in scientific notation, 6.02 times 10 to the 23rd particles. This example is a little misleading because gases take up a lot of space due to the high kinetic energy of the gas particles, and it leaves you thinking atoms are bigger than they really are. Instead, think of water molecules. If you pour 18.01 grams of water into a glass, which is 18.01 milliliters, which is like 3.5 teaspoons of water, you'll have 602 sectillion molecules of water. Since Lorenzo Romano, never mind, Avogadro was the first one to come up with this idea, scientists named the number 6.02 times 10 to the 23rd after him. It is simply known as Avogadro's number. Now, back to the mole. Not that mole. This mole. Yep, this number has a second name, the mole. Chemists use the term mole to refer to the quantities that are at the magnitude of 602 sectillion. This is known as a molar quantity. Atoms and molecules are so small that chemists have bundled them into groups called moles. Moles are hard for students to understand because they have a hard time picturing the size of a mole, or a 602 sectillion. It's just too big to wrap our brains around. Remember our 18.01 milliliters of water? Well, that's a mole of water. But how much is that? Exactly what does 602 sectillion look like? Maybe this will help. Exchange the water particles for donuts. If you had a mole of donuts, they would cover the entire Earth to a depth of 8 kilometers, which is about 5 miles. You'd really need a lot of coffee for that. If you had a mole of basketballs, you could create a new planet the size of the Earth. If you received a mole of pennies on the day you were born and spent $1 million a second until the day you died at the age of 100, you would still have more than 99.99% of your money in the bank. Okay, now we sort of have an idea how large the mole is. So how do we use it? You might be surprised to know that chemists use it the same way you use pounds to buy grapes, deli meat, or eggs. When you go to the grocery store, you don't go to the deli counter and ask for 43 slices of salami. You buy your salami by the pound. When you buy your eggs, you buy a dozen eggs. When we hear the word dozen, we probably think of the number 12. We also know that a pear is 2, a baker's dozen is 13, a gross is 144, and a ream of paper is... anybody? A ream is 500. Well, a mole is really the same thing. For a chemist, a mole conjures up the number 6.02 times 10 to the 23rd, not a fuzzy little animal. The only difference is that the other quantities are more familiar to us. So there you have it, the story of the mole, Avogadro, basketballs, and how to buy salami at the grocery store.
Então, gostaram? Então vamos cá recapitular. A quantidade química é uma grandeza que foi criada para medir a quantidade de partículas que existe numa determinada quantidade de substância. Dado que os átomos, as moléculas e os íons têm dimensões que os nossos olhos e as nossas balanças não conseguem medir, os químicos criaram esta grandeza. Então, o que é que vocês têm que saber? Têm que saber que, da mesma forma que uma dúzia de ovos tem sempre 12 ovos, uma mole de átomos vai ter sempre o mesmo número de átomos, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Ou então, uma mole de moléculas, 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. E o mesmo se aplica para os íons. Ou seja, uma mole de uma qualquer substância tem sempre o mesmo número de partículas, certo? Vamos passar agora a uma outra grandeza, que é a massa molar. E vocês perguntam, mas o que é isto da massa molar? Ainda agora aprendemos o que é uma mole. Ora, muito bem, nada mais simples. A massa molar é a massa de uma mole de partículas. Recordam-se há pouco quando eu disse que nós não conseguíamos pôr os átomos, as moléculas e as partículas em cima de uma balança? Pois muito bem, agora vão aprender a determinar a massa que uma mole, ou duas, ou três, ou 10, de uma determinada substância tem. A massa molar representa-se por um M maiúsculo e depende da massa atómica de cada elemento. Onde é que vocês vão buscar esta massa atómica? À tabela periódica, que segue em anexo juntamente com esta aula. Ora, vamos aqui ver um exemplo. Se eu vos pedisse para determinarem a massa molar da água, alguém saberia? Pois não. Então, o que é que nós temos que começar por fazer? Analisar a fórmula química da água. Se olharmos para aqui, verificamos que a água é constituída por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, vamos à tabela periódica e vamos buscar a massa atómica relativa de cada um destes elementos. O hidrogênio tem massa atómica 1, o oxigênio tem massa atómica 16. Ora, para determinar a massa molar, aquilo que fazemos é multiplicar essa massa atómica relativa pelo número de átomos que estão na fórmula. Ora, vejamos. 2 vezes a massa atómica do hidrogênio mais uma vez a massa atómica do oxigênio, porque nós temos 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Substituindo os valores, obtemos o valor de 18 gramas por mol. Esta é a massa molar da água, a massa de uma mol de água. E agora? Será que eu consigo converter massa em moles ou moles em massa? Agora vamos lá ver como é que nós vamos transformar a massa de uma substância na respectiva quantidade química e vice-versa. Parece difícil? Vocês vão ver que é muito, muito fácil. Então, nós podemos relacionar a quantidade química, as moles, com a massa de uma substância. E para isso, basta saber a sua massa molar. A expressão matemática que nos permite estabelecer esta relação é N, número de moles, é igual à divisão entre a massa de uma substância e a sua massa molar. Vamos ver um exemplo da água que já estudamos acima. Ora, nós já sabemos a massa molar da água, 18 gramas por mol. Ora, se nós tivermos 10 gramas de água, quantas mols é que nós temos aqui afinal? Ora, aplicando a expressão matemática que nos relaciona o número de moles, a massa e a massa molar, verificamos que 10, que é a massa, a dividir por 18, que é a massa molar, dá exatamente 0,56 mol. Ora, isto significa que 10 gramas de água equivalem a 0,56 mol de água. Aquilo que te proponho agora é que resolvas estes 3 exercícios.